Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Episódio número 68. Você já vai entender porque que a gente começou rindo por um motivo muito bom. Muito obrigado pelo seu play. Meu nome é André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje meio baqueado na voz aqui, mas vamos que vamos. Sim. Nós estamos. Depois a gente vai falar sobre o que você viu no título do episódio, sobre discos tocados da íntegra. Mas no começo a gente não pode deixar de comentar, porque o Savatage, o Thiago vai comentar agora. Podemos falar de Savatage da semana passada. Tínhamos cantado a pedra, então agora a pedra está cantada. Mas falando em cantar pedra, é porque, como tem um segundo tecladista colombiano, então nós estamos falando que agora é Savatage. É a nossa versão, nossa Estamos nova versão. esperando. Estamos esperando a execução da música Lo Despertar de Magallanes. Exatamente, Ou O exatamente. Funeral de Magallanes, como vocês preferirem. Mas foi uma entrevista bem legal, assim, Feito. Acho que tem bastante coisa ali que a gente estava querendo ouvir. Isso, não, assim, é uma entrevista que foi conduzida primordialmente pelo Igor, que o Igor está entrevistando todas as bandas do Monsters para um especial da Rolling Stone, né? E é um especial de 30 anos do Monsters of Rock. Então, uma parte da pauta é sempre, todas as entrevistas que ele está fazendo, uma parte da pauta é sempre falar sobre as experiências que as bandas tiveram sobre o Monsters, né? E a relação das bandas do Monsters com outras bandas do Monsters. Então, e nisso a entrevista deu uma certa descarrilada ali, porque os caras gostaram de falar disso, assim, né? O que é legal do Savatage, dessa lembrança do Monsters de 98 que o Savatage tocou, o Chris Caffery conta que foi ali que começou o namoro Al Pitrelli e Dave Mustaine, que fez com que o Al Pitrelli saísse do Savatage para entrar no Megadeth, poucos meses depois, né? E que ele diz que, de certa forma, foi onde aquela formação do Dead Winter Dead começou a se desmanchar, foi no backstage do Monsters de 98. Essa grande notícia da entrevista foi que eles vão tocar com dois tecladistas durante essa turnê agora, um tecladista para fazer a parte de piano, um outro tecladista para coordenar as orquestrações sintetizadas ali, os outros efeitos. Mas essencialmente são dois tecladistas que sabem cantar para que a banda execute todas as partes vocal em contraponto, que era uma característica dessa parte da final da carreira do Savatage, antes dessa interrupção. Como diz, antes da banda ser congelada, né? O Chris Caffery faz bastante durante a Sim. entrevista menção Mas ao tem personagem do filme lá, que esqueci agora. The Shining. Uh, Não The Shine, do filme do Austin Powers. É que exatamente. o cara, o personagem fica congelado esperando voltar, assim. Eu tava ali vendo. Mas tem duas coisas que eu te pedi, assim. A primeira de cara, tudo gravita nisso, assim. A primeira que eu achei legal, eu tenho que terminar de ver a entrevista, eu confesso, mas eu gostei que eles tem uma hora que eles falam claramente, olha, se você não entende, TSO é uma coisa que é muito grande nos Estados Unidos, o Savatage vai tomar um rumo TSO, a vida vai virar TSO, e eu confesso que eu vendo a entrevista assim, eu só ficava pensando assim, vocês deviam ter perguntado mais pra mim, tipo assim, tá, então agora a gente vai ter o Savatage mais tranquilo para ser laboratório de ideias que o TSO vai trabalhar depois. E será que essa Sim. questão. Acho que eles nunca assumiriam isso, assim, né? Mas será que os dois tecladistas agora não tem um pouco de um bom, digamos assim, um bom efeito do TSO sobre o Savatage? Tipo, Eu acho que sim. Eu acho que aí é um ponto que era uma das coisas que, se fosse uma conversa mais solta, mais tempo, eu perguntaria se essa era uma incorporação de TSO no Savatage, de ter dois tecladistas. Agora todo mundo canta muito mais do que cantava na época do Savatage. Tipo, Chris Caffery lançou um disco solo em que ele era vocalista de todas as músicas. Chris Caffery canta nas turnês do TSO também ali, apesar de TSO ter 200 mil vocalistas. Então, assim, hoje o Chris Caffery é um cantor muito mais capaz do que ele era em 2000, em 95, 2000, 96, 2002, assim. Mas, assim, uma das pontos é o Zach Stevens vai fazer todos os vocais, inclusive os vocais do John Oliva, né? Então não esperem que nenhum desses dois tecladistas assuma o vocal, como teve alguns boatos, né, do Dino Yellowsick para ser um desses tecladistas que cantaria a parte do John, não se não. confirmou aparentemente.
que eles disseram que um dos tecladistas é colombiano, mas não quiseram soltar o nome do cara, mas falta um mês pro show, daqui a pouco isso já vaza, daqui a pouco isso aparece. Assim, mas eu tive essa sensação de que vai incorporar um pouco dessa parte do Tia Soul no Savatage. Esses dois teclados já claramente mostram que eles estão preocupados em reproduzir de forma muito mais fiel o que está sendo feito em estúdio, que foi feito em estúdio, né? Aliás, eles dizem que estão gravando disco novo, segundo os Zack Stevens. Tipo, todas as músicas que eles estavam preparando foram. Eles têm músicas novas para colocar em cima, foram compostas músicas novas em cima. E o Chris Caffery acha que vai ser. John Oliva se referiu a um disco de despedida, ele falou que o Chris Caffery se referiu que deve ser o primeiro disco de despedida, assim. Mas assim, aí é pagar pra ver o que acontece ali pra frente. Mas é aquilo, quando eu perguntei pra eles se eles entendem que esse é um novo começo de Savatage, o Chris Caffery disse que a banda nunca acabou, a banda só nunca terminou, a banda tá só retomando. Esse é o ponto que pra eles é essencial. Do Zack Stevens, ele diz que foi uma mera momento que ele ficou fora para cuidar da família, depois ele já voltou, ele já estava próximo da estrutura toda muito antes, inclusive diz que em alguns momentos ele chegou a convidar o Chris Caffery para tocar na banda solo dele e foi o Paul O'Neill que disse não, não quero que vocês dois Mistura. toquem juntos, porque vai ficar uma impressão de que isso é Savatage, um light Savatage ali. E aí o Chris Caffery sempre se manteve na expectativa de que uma hora o Savatage ia voltar. Mas é da parte do Trans-Siberian que eles falam muito é isso, né? Que não é porque os caras ficaram 25 anos sem fazer nada, 23 anos sem fazer nada. Eles estavam muito ocupados com o Trans-Siberian, que ocupa muito espaço, que é uma coisa muito grande nos Estados Unidos, e blá 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 blá, que a gente já sabe. E duas coisas aqui. É chovendo molhado, mas assim, Tia Soul é uma coisa que, tipo, é uma excursão só de fim de ano, uma excursão de, como é que é? Roberto Carlos de Natal, a gente chama, tipo assim, é uma excursão de fim É, de eles ano. até de vez em quando tentam fazer umas turnês fora de Natal, principalmente fora dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos chegou ali, chega julho, a intenção deles é começar a produção do show para quando chegar ao final de outubro Tá rodando. ali ficar rodar os Estados Unidos ali, na hora que chega naquela parte do outono que começa a esfriar a temperatura, eles caem na estrada ali. E é aquela coisa tão maluca que, assim, tem duas Tia Soul ao mesmo tempo rodando nos Estados Unidos. Tipo assim, é uma coisa meio insana se a gente parar pra pensar isso, assim. Isso, uma na costa leste, costa oeste, né? Sabe? Tipo assim, E as bandas fazendo normalmente dois shows por noite, né? ô, Esse é ô. outro ponto, é show da matinê e o show da noite, assim. E aí teve uma coisa que eu confesso que assim, me vendeu o senhor Chris Caffery. A hora que ele fala que ele ficou muito emocionado na volta do Savatage, que ele fala assim, eu chorei. Eu confesso que eu acho que até o cara deve ter se emocionado, porque assim, aquilo que a gente falou, a gente já fala um bom tempo disso. Eu imagino a carga emocional que vem, entende? Tipo assim, tipo, ok, eu tô tranquilo, a minha vida andou, eu tô tranquilo, mas não é o Savatage, entende? Sabe? Tipo, eu acho que aquilo deve Ele é ter muito dado. fã de Savatage, né? Uma das coisas assim, tipo, claramente ele era um cara que ficou muito amigo do John, muito amigo do Chris, então ele sempre esteve circulando, né? Mesmo quando ele sai do Savatage depois da turnê do Gutter Ballet, ele não deixa de ficar próximo deles, tanto é que quando o John Oliva começa o Dr. Butcher é com ele na guitarra, né? E ele tá muito próximo para quando o Savatage se reconfigura ali a partir do Handful of Pain. Ele não faz ainda a turnê do Handful of Pain, que acho que deve ser um dos grandes arrependimentos da vida dele não ter participado daquela turnê, mas ele já volta no Dead Enter Dead ali. Inclusive, todos os overdubs de guitarra do Live in Japan foi ele quem fez, assim. Mas, assim, ele é muito fã da banda e ele diz uma coisa que é verdade. Ele nunca entrou em nenhuma banda, ele nunca fez nada do tipo. Pra ele sempre foi o Chris Caffery do Tia Soul e do Savatage na cabeça dele. O máximo que ele fez foi um disco solo, assim. Então, É justo. ele nunca teve um outro projeto que falar essa é minha banda pós-Savatage, que pra ele Savatage nunca tinha acabado de fato. Na cabeça dele, esse é o discurso oficial dele, né? É um discurso justo, digamos assim. Acho legal pensar como é um discurso justo, sabe? Tipo, você compra. Acho que o
Na entrevista você consegue ver o Zack Stevens é muito mais, porque eu vim pro Brasil. Ele até dá umas assim, não, porque eu vim 6 vezes, eu vim não sei o quê. Nem eu lembrava que ele tinha vindo tanto no Brasil. E o Ele Chris. veio, né? Não tinha tanto mercado fora, né? O Brasil, aquilo, o Savatage ficou meio mítico no Brasil, porque esse show de 98 passou na MTV, não o show inteiro, né? Passou a Half da Mountain King e a Gutter Ballet só que passaram, mas teve rotação na MTV depois, o Monsters. Então, muita gente acabou conhecendo o Savatage por esses vídeos do Monsters de 98 que passaram. E quando a banda veio em 2001, fez shows que todo mundo falou bem pra caramba dos shows. Então ficou sempre essa sensação do tipo, o Savatage vai voltar, o Savatage, Savatage. Então criou-se um nome muito grande do Savatage no Brasil, com base em shows que foram muito bons, todos os shows de 98 e 2001. E aí o Zack Stevens acabou aproveitando essa fama, de que tipo, existia essa demanda, ele trouxe Circle to Circle aqui, depois fez shows temáticos do Savatage aqui também, então ele aproveitou com isso, ele falou, ele veio 7 vezes pro Brasil, eu não sabia que era tudo isso também, mas não me assustou ter sido 7 vezes. Como é que é? Watching in Silence é do Circle to Circle, né? É, o primeiro disco, né, que é Watching in basicamente a Silence. banda que depois vai ser a banda do solo do John Olivas Payne, né, essa é uma das tretas que teve. Quando eu faço uma pergunta pro Zack Stevens ali, como foi o processo dele de retornar, porque o empresário do Zack Stevens da carreira solo era um cara que não se dava muito bem com os caras do Savatage, assim, sabe? Ele era próximo, mas tinha uma relação meio tumultuada, assim. Então eu tinha interesse de saber como que era. E essa relação tumultuada foi o que fez o Zack Stevens, a banda que grava o primeiro disco do Circle to Circle, sair inteira pra ir tocar com o John Oliver e não quer continuar com ele, porque o empresário que tomava conta da carreira do Zack Stevens era difícil de lidar. Quando acho que o Circle to Circle vem pela primeira vez tocar no Brasil, converso com o baixista que tá tocando com ele, e o baixista me fala, uma das coisas que eu precisei conversar com ele foi que ou ele, esse empresário é seu, não é da banda, ou a gente vai ter problemas aqui pra tocar essa vida, né? E não sei no que deu isso, mas o fato é que o Zack Stevens já tá fazendo as turnês com o Trans-Siberian Orchestra faz algum tempo, então não há muito problema, não. Já tá próximo da estrutura ali faz algum tempo, já tocou no com o Savatage no show de 2015, né? O, eu brinco foi essa parte ali achei até assim, impressionante, mas eu gostei mesmo pra caramba do Chris Cafferty, assim, acho que, tipo, mas assim, acho que a passagem do tempo me pegou ali, vendo ele falando, tipo assim, tá, vai ser legal, assim, acho que vai ser tipo de coisa como é que estaremos lá pra ver, sabe? Tipo, eu não vou estar no sábado, mas na segunda-feira de noite eu vou estar lá, sabe? Tipo assim, eu verei isso, assim, sabe? Tipo, umas coisas que, tipo, que ficou massa, assim. Você tá no site do Igor, né? Então, tipo, Até e- saindo o Igor foi só essa parte dos dois tecladistas, listas, assim, né? Ele deve estar preparando a matéria completa para sair nos próximos dias, assim. como é que é? Antecipamos e fizemos o best-of, agora você vai lá no É site do Igor. isso, é quando sair no Igor você vai ver tudo, mas que a notícia que era o negócio dos dois tecladistas que ele não queria que soltasse antes, até porque ele queria dar com exclusividade no site, e agora já saiu, então o resto é só as conversas que teve. A gente fala na entrevista sobre a Morphine Child, que vai falando bastante coisa ali. Massa. Vamos então dar jus ao título do episódio. Uma provocação que o senhor Thiago Zuma mandou para mim. Tava, como é que é? Uma provocação que sai da newsletter. Não esqueça, sábado de manhã. Como é que é? A única newsletter que só falta comemorar que as tretas são na sexta e dão tempo de colocar na newsletter do sábado. Eu tô dando risada. Inclusive, a treta do Van Halen lá, que foi o abre da newsletter, o Lukather apareceu e falou: Olha, não é bem assim. Eu não vou regravar nada, eu só tô ajudando ele a selecionar material. Mas, Calma. antes de chegar no coisa, eu tô brincando porque daí foi isso, e daí na semana veio aquela de que o Pantera estaria retrabalhando umas ideias do Dimebag Darrell. Aí eu falei assim, tá, então a gente vai ter que inaugurar o disco póstumo da semana, entende? Tipo, vai ter uma sessão solar. Qual que é o disco póstumo da semana? É esse, entende? Tipo, temos o quê? Temos Pantera agora. A gente vai ter sessão disco Amaral da semana, né? Trabalho de coveiro, né? Exato. Exato. Glorioso Amaral. Esse eu me jogar, gente. Como é que é? Esse eu me jogo. E.
Mas é muito engraçado porque a gente tá vendo, tudo surgiu a partir da história da notícia do Testament, com o Practice What You Preach sendo tocado na íntegra. Eu brinco assim que né, eu sou, por isso que a gente fala assim, eu sou ferrado de Testament, sempre gosto eu gosto muito, muito, muito do Low, que eu sei que é o disco meio diferente da carreira, eu entendo que é coisa. Mas é um disco super querido. Eu brinco assim que eu acho que, tipo, o Testament sabe colocar o nome de disco, assim, tipo, Practice What You Preach, uma coisa sonora pra caramba. E aí isso disparou na gente uma conversa que a gente falou assim, tá, mas o que que nós vimos ao vivo? E aí o Thiago veio com uma provocação que ela acabou ultra óbvia, né? Mas hoje, quando a gente tá fazendo uma conversa sobre a gravação, o Thiago veio de uma maneira óbvia, eu cheguei de uma maneira óbvia. Que seria assim, o que que você gostaria de ver na íntegra também? Já que tem as bandas com essa mania, essa coisa de tocar na íntegra. E... Porque é uma experiência interessante, assim, como é que é? É legal, né? Que essa coisa de tocar disco na íntegra era uma coisa muito assim. Ou quando a banda tinha muito orgulho do disco novo, que ela tocava na íntegra, mas não faixa um a faixa 10, né? Normalmente ia intercalando o disco ao longo do show. Ou assim, quando era disco conceitual, que aí a banda, vou lançar um disco conceitual, vou lá e faço a turnê tocando o disco na íntegra. Daí, tipo, Pink Floyd tocando The Wall, as poucas apresentações do The Wall. Aí tem clássicos, tipo Marillion tocando o Misplaced Childhood. Vai ter o Queen's Reich tocando Operation Mindcrime dentro do metal, talvez a grande referência ter sido essa. Então, tentando pensar se algum outro de metal na época chegou a ser executado na íntegra. Eu não me Eu lembro, assim. acho que de cabeça depois é o Scenes from Memory, que tem um pouco esses... Então, mas o Cine já é mais pra de frente, que eu quero entrar 2000. no Dream Theater especificamente. É, Porque o Dream Theater eu acho que é um pouco do responsável por fazer isso. mas Não é pelo Scenes from a Memory, mas quando o Dream Theater começou a fazer aqueles shows especiais In tocando um Evening. disco cover na íntegra. Íntegra. In Evening Que with... a gente viu em 2005 o Dream Theater tocando Scenes from the Memory aqui, que ele já tinha feito a turnê de 2000 inteiro, mas ele só tocou Scenes from the Memory na íntegra aqui no Brasil, porque o nosso amigo Chiquinho, a quem foi dedicada Never Enough, do Tavares, fez uma provocação no fórum da banda dizendo que, pô, legal que vocês tocam o Master of Puppets e The Number of the Beast na íntegra aí na Europa, mas aqui no Brasil vocês tinham que tocar o Scenes from the Memory, né? Poxa, vocês não tocaram. Mas foi isso, na turnê do. Não foi nem na turnê do Octavarium, foi na turnê do Six Degrees, logo depois do Scenes from the Memory, que o Dream Theater foi e tocou Master of Puppets inteiro e tocou depois The Number of the Beast inteiro, vai Besteira. tocar o Dark Side of the Moon inteiro e vai tocar o. E nos Made shows in do Japan. Japão vai tocar o Made in Made in Japan Japan. inteiro. E o próprio Lars, o Metallica, acho que na turnê, quando o Metallica faz a primeira turnê depois do Saint Anger, assim, quando já acabou o ciclo do Saint Anger, tá começando o ciclo que vai ser o ciclo da Death Magnetic, mas ainda não tem. O Metallica vai e toca o Master of Puppets na íntegra numa turnê europeia. E o Lars Ulrich fala que a ideia veio de ver o Dream Theater ter tocado Eu não o sabia. disco na íntegra. Ele fala que ele ouviu, ficou sabendo, né? Falou, pô, que legal isso, tocar esse disco na íntegra e tal, e resolveu tocar também, assim fazer, porque ele nunca tinha pensado nessa possibilidade de tocar na íntegra. Então, o Dream Theater é muito responsável, por, de certa forma, por essa moda de ter virado uma questão das bandas começarem a fazer, vamos fazer o show especial do disco e tocar da faixa um à faixa X, que é a última do disco, na sequência, fazer bonitinho, assim. E o próprio Cheese Reich depois vai fazer isso quando tem o lançamento do Mindcrime 2, que tem toda a historinha também, volta no... Isso, eles voltam a tocar o Mindcrime 1 e tocam o Mindcrime 2 na íntegra quando sai, né? Que é o céu e o inferno, né? É, daí é aquela coisa assim, como é que é? Coisas que, tipo, a gente não... Tá, tava no começo da internet, tipo, que era tipo assim, ah, tá, vai ter o Mindcrime 2 ao vivo, tipo, vai ter ao vivo, vai ter ao vivo, vai ser o DVD. Tem a parte do Dio, tem a parte do Dio. Daí entra o Dio em VT, em videotape, aí tipo... Mas é pra justiça seja feita no único show que o Dio participou, eles colocaram como bônus, né, do Dio ao vivo ali. Tipo assim, aí, tipo, eu falei, pô, queria aquilo lá. Mas a gente tava lembrando esses dias por um outro carnaval. Se você procurar no YouTube, tem o Operation Mind, o Live Crime. Alguém fez, como é que é? Essa pessoa tem.
muitos pontos de karma na história. Essa pessoa tem muitos pontos de karma. Tem alguém que passou uma IA e deixou em 4K o Life Crime. E assim, realmente tá muito legal aquilo, assim, tipo, sabe, como é que é? Alguém fez o que a banda deveria fazer. Acho que se a banda mandasse um sanduíche pra pessoa e falasse assim, você faz pra mim por esse Olha, sanduíche? Eu te acredito? Faço. isso. Eu te dou uma master de. Se Mas não sei pegar lá, fazer isso daí, eu tenho as tapes originais disso daí gravado ainda, né? editou Que foi um gravado em Rio, né? Foi, tipo, dá pra fazer até 8K, porque eles não gravaram em VHS, eles gravaram em 16 mm, filme, provavelmente, em filme. exato, que Eles falavam é que na turnê do Mindcrime eles levavam um baita. Na turnê do Empire, né? Que foi onde eles filmaram, eles levavam um monte de equipamento, os trambolho de vídeo e áudio eram enormes, assim, que eles faziam. e uma coisa que aqui, assim, parece que não, mas tem muita diferença. Por exemplo, o fato de ter sido gravado em película e a película você consegue fazer o upscaling a partir ela dá trabalho, mas dá. É muito melhor do que quando eu não lembro tecnicamente, peço desculpas, mas é muito melhor quando você pega tape de fita normal, fita magnética, não sal de prata. Que é o caso que é a decepção contemporânea para quem viu o Pulse. O Pulse original você tinha uma tipo, que funcionava para a época, só que essa versão que saiu em Blu-ray dele, tipo, bah, sabe, tipo assim, a textura da imagem é uma, só que tipo, sabe, tipo assim, não ficou legal, não ficou É, legal, inclusive, assim. falando em Pulse, o Pink Floyd tocou o Dark Side of the Moon inteiro no Pulse, né? Exatamente, Da exatamente. turnê ali, que a gente citando as bandas que fizeram isso. Disco 2 não é? Disco 2 não é? Disco Era o 2 disco 2 Disco isso, 2 turnê do Division Bell. tem. Eu tô lembrando como é que é. Tô lembrando de ter visto High Hopes diretamente do mesmo lugar onde Luan dormia, na área do Grêmio. Porque era a posição do palco e do público ali no Grêmio. Mas eu tava rindo porque assim, 2005 tava lá, eu brinco que eu vi o Sinistra Band, porque eu vi 2005 Portnoy e depois eu vou ver com o Mangini, Mas tipo, essa vez do Mangini, acho que foi 2019, foi já era uma 19. produção mais digna para um disco conceitual, né? Em 2005, na América do Sul, que eles tocaram, acho que na Argentina e no Brasil, né? Que foram os dois lugares onde eles tocaram o disco inteiro, ou Chile e Brasil, não lembro onde exatamente, mas São Paulo, certamente, eu tava lá, a gente tava lá. Domingo de noite. Era uma. Era meio de improviso, né? Tipo, a banda não tinha preparo, nada, assim, só tocou já as músicas na íntegra ali, assim. Máximo Show. os backing tapes ali das partes Eu achei que tu ia do dizer. hipnoterapeuta. É, eu achei que tu ia dizer que o máximo ali era aquela introdução do que isso era isso. A gente volta para aquelas coisas que a gente falou atrás, como é que é? Os ritos maçônicos do Portnoy, assim, aquela coisa de tocar a tape com, tipo, como se fosse o dial do rádio, inspirada no Wish You Were Here, antes de tocar o disco, coisa. Como é que é? Acho que tocava, tinha uma citação ao Mindcrime, uma citação ao próprio Wish You Were Here, que ficava tipo. Daí parava e entrava o reloginho, daí todo mundo. Como é que é? Eu lembro do grande Credit Car Hell. Eu não lembrava disso, assim, mas é legal. Eu lembro que tinha exatamente era a tape que o DT passava. A gente sabia que ia ser o Cines, tipo, tava tudo, não, vai ser o Cines, vai ser o Cines. Só que igual foi, eu lembro que assim, uma coisa tipo assim, sabe, tipo, não foi, tipo, hoje sim, hoje sim, hoje Era, sim. era muito louco, assim, porque todo mundo, assim, quem era fanático por Dream Theater já sabia, porque eles já tinham tocado em outros lugares, assim. Mas tinha um povo que tava indo ver aquele show, que eu diria que era 30% do público, que não tinha ideia. Foi que comprei a noite do domingo, porque sábado esgotou, ou vice-versa, assim. Sem saber exatamente o que eles estavam indo fazer no show ali. Indo pra ver um show do Dream Theater achando que ia ser um show normal, né? Sem ideia de que a banda tava planejando, que a banda tocaria um disco na íntegra naquele dia. Não, foi muito legal. E aí eu fiquei, daí como é que é? Daí eu brincar porque assim, tem um certo senhor, Thiago Zuma, que quando começou a ir pro WhatsApp, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Tipo assim, eu fui chorar no cantinho, entende? Porque era assim, eu vi isso, eu vi isso.
Daí teve a humilhada, mas tipo, ah, é, eu esqueci de dizer que eu vi o Symbol of Salvation na íntegra. Eu falei, ah, vá. Ah, Não, então eu comecei a é. pensar isso aqui. Eu fiquei hoje boa parte da minha tarde ali nos momentos vagando, tentando colocar todos os shows que eu já vi de discos tocados na íntegra, mas assim, discos tocados na íntegra da primeira à última, assim, não que acabou tocando o disco inteiro, né? Que a banda executou o disco como ao vivo. E aí eu lembrei que depois de ter visto o Dream Theater tocar o Symphony of Memory em 2005 na íntegra, eu vi de novo. A outra vez foi o Dream Theater tocando o Immersion Words na Itália em 2007, mas esse pegou completamente de surpresa, porque era o primeiro show da turnê, era celebrando 15 anos de Immersion Words, ninguém sabia. E eu lembro assim, de estar lá vendo, sério, eles foram a segunda principal banda da noite, a principal da banda da noite era o Heaven and Hell, né, o Sabaku Dio. E eles abriram o show com o Paul Meander e eu pensei, pô, legal, né? Tipo, abrindo o show com uma música que já traz o público pra cantar junto. Aí começa Another Day. Eu falo, calma. Aí eu não me lembro se. Daí acho que é depois de Another Day que ele vai lá e fala, né? A gente tá celebrando 15 anos Images and Words, assim. E a gente vai tocar o disco inteiro na íntegra. Ele fala, ah, e o que eu lembro só é que eu tinha levado, naquela época, assim, não tinha redes, não tinha celular, 4G, essas coisas assim. Então, eu lembro que para essa viagem de 2007, eu tinha, meio como coisa de velho, né? Pra ter um celular que funcionasse fora do Brasil, eu precisava ir numa revendedora da Vivo, da operadora, chegar lá, fazer um termo de responsabilidade que eles me davam o celular que funcionava fora do Brasil com o meu número e que ia contar como se fosse um pós-pago para eu poder usar lá para emergência, assim. E aí, beleza. Esse festival na Itália foram 2 dias, né? O primeiro dia caiu uma tempestade, foi um inferno para conseguir voltar para o albergue e tal. E acabou a bateria do meu celular. Eu tava no albergue e falei assim, eu não tenho como recarregar, não tinha tomada para eu deixar o celular, que não era meu, era o celular, tipo, incomodato Exato. da operadora. Pô, eu não vou deixar essa porra exposta, né? Ainda era celular, era um negócio caro, né? Ainda assim. Então eu não saía do bolso. Então eu cheguei, coloquei, deixei o celular sem bateria travado dentro do armário lá, do locker que eu tinha. E na hora que começou a tocar a mesa noite, eu tenho que falar pra alguém que está acontecendo aqui, né? Que se eu tivesse com o celular, eu ia mandar um SMS pra você ou pro Giba, o Gilberto Bressan, e falar, olha, tá tocando Imagine Words inteiro aqui, assim, mano, é SMS que tinha que mandar. Exato. Eu tô tocando, o Trincheira tá tocando Imagine Words na íntegra, sabe? Tipo, tinha que falar pra alguém isso, né? Que eu tô na grade. Aí não tinha, né? Daí eu cheguei, tinha um casal de italianos, assim, daí eu pergunto pra menina assim, você pode me emprestar o seu celular? E em inglês ela olha pra mim com uma cara do tipo, não, eu preciso mandar uma mensagem pra um amigo meu brasileiro, não sei o que, mas eu ligo a cobrar, não se preocupa. Daí eu tava pensando em ligar a cobrar pra você, que acho que eu sabia seu telefone de cor, assim. Quando ele vai ver uma ligação internacional cobrar, vai atender assustado, eu falo, ó, é rapidinho, o Drinch tá tocando Imagine Words na íntegra, pai, desligo, assim, sabe? Do tipo, a moça não, a moça olhou com uma cara de tipo, que esse cara esquisito. E aí o que era pior, né? Que daí eu volto pro albergue e no albergue não tinha, né? Não tinha internet no albergue também, o celular não tinha internet. Daí só no dia seguinte que eu entro no. Arranjo um lugarzinho, uns internet de café. Aí eu entro no fórum do Dream Theater, tá todo mundo falando assim, o Dream Theater tocou o Mercenários na Itália inteira, tal, não sei o quê, né? Daí, assim, tipo, falando isso. Daí eu só entro, abro um topo. Meninos, eu vi. E saio, eu deixo lá. Não, foi assim, esse foi aquele realização de sonho que você não esperava, assim, caiu do céu, assim. Aí os outros shows que eu vi aí já eram shows que eu tava esperando, ou que eu comprei o ingresso pra isso, ou que Ciente já do tava rolê. lá. Já tava ciente que o rolê ia ser esse, então não teve tanto susto, assim, de ver a banda tocando o disco na íntegra. Não, tava, como é que é? Eu tava colando assim, eu tava espantado. Tu colocou, vou pegar a tua cola aqui. Tu colocou o DT, tá? Tu colocou os Mindcrime, os dois. Ah, tu, É, como é os que. Mindcrime, os dois foram no mesmo show, né? Isso. E na Inglaterra e na Alemanha, um show só deles e num festival. No festival não funcionou muito bem, que eles tocaram a parte um, ficou todo mundo alucinado, eles dão um intervalo, assim, como se fosse de uma banda pra outra. Eles voltam com a parte 2, o público fica meio boiando, assim, né?
Aí até o Ah, Bis eles tocavam uns hits do Empire, assim, mas dá já um. tinha perdido a galera ali, assim. O Cage for Order, mas o Cage for Order tu viu com o Guff Tate solo, né? É, Jeff Tate solo, que ele tocou esse com o Empire junto. Exato. Aí depois tu viu o Balls to the Wall, do Senhor Era, Udo. não tá em ordem cronológica, Lógico. não, né? Eu tava colocando meio conforme vinha na cabeça, Esse. assim. Mas até tentei colocar em ordem cronológica, assim, que eu teve, assim, o Boston Wall eu vi com o Udo no ano passado, né? O Udo tá fazendo uma turnê tocando, lançou o Boston Wall inteiro com Reloaded. várias participações especiais que eu não ouvi ainda. Agora sim, teve, tipo, que eu cheguei a ver especial, assim, foi o Megadeth tocando Rust in Peace, né? O Countdown to Extinction, que não achei que foram shows tão legais assim. Eu vi o Metallica tocando Black Album inteiro e foi aquela coisa que o Lars fez de inverter a ordem, que pro Black Album até que funcionou, né? Ele começava pela última e ia até a primeira, então até entendo que se ele começa por Enter Sandman ali, depois que passasse Nothing Else Matters, o público ia completamente distrair, assim. Então você começa por umas músicas no momento que ele começava o show, tocava umas músicas ali, deixava o público animado, e começava as músicas do Black Album. E aí o Black Album, no sentido ao contrário, vai crescendo, né? Porque o Black Album é um disco de hits, então as músicas mais fortes estão no início, assim. Então ele começa a ir pegando cada vez mais, te puxando pra dentro dele. Então funcionou fazer isso. Naquela mesma época, ele chegou a tocar Ride the Lightning inteiro fazendo a mesma coisa, o que pra mim era um erro completamente. Você mata toda a fluência do disco do Ride the Lightning fazendo isso. Em tempo, como é que eu sempre gosto de lembrar, em tempo, a melhor parte do Black Album é o quarto final, porque é My Friend of Misery e of Wolf and Man, mas tudo bem. É, tem The God That Failed, que eu acho uma baita música. Bah! É que Struggle With Think fecha o disco, não é das melhores, né? A gente podia viver sem. Tanto sem a. Struggle With Think e Don't Tread On Me dava pra tranquilamente viver sem essas duas músicas, né? Deixava com 10 músicas o disco, ele ficava bem melhor. Mas assim, o Don't Tread On Me eu acho ruim, Struggle With Think eu acho medíocre só. Agora, tirando essas duas, é um descasso, né? Aí eu tinha colocado como é que do próprio Testament, tu viu The New Order e o The Gathering? Porque, É, foi tipo, um show que eu vi no Festival da Decibel de 2018, né? Eles tocaram os dois. Eles tocaram primeiro o The Gathering, e aí depois tocaram o The New Order inteiro. Agora o New Order inteiro, né? Tem um ponto que eles não tocaram um cover do Aerosmith no disco. Eles pularam, assim, né? Eu não sei se qualifica como disco inteiro, se foi isso. Eles tocaram da faixa um a última faixa, assim, mas pulando a música do Aerosmith. E eles só colocaram no disco porque a gravadora achou que o disco tava muito curto, precisa de alguma coisa. Ah, puta, vamos fazer um cover de Nobody's Fault e colocar ali no meio, que é o que dava. Acabou tendo até clipe, assim, ficou uma baita, ficou uma versão bem a gente legal. comentou no dia do Aerosmith, que é massa pra caramba mesmo. Depois eles vão regravar Draw the Line, eu acho que na época do Low, na época do Demonic, mas já na época que o Chuck Billy tá cantando com o vocal Cookie Monster, assim. Exatamente, tipo, é a época que, como é que Sem o você Skolnick, né? O Skolnick que é muito fã de Aerosmith. Scone Class. Mas é uma coisa muito engraçada que nessa do Demonic, eu tô até pegando ele aqui, porque o Demonic até hoje é um disco que eu olho pra ele e eu olho pra ele e falo assim, pá, que é outra banda, entende? É a mesma banda, outra banda, tipo. Ah, não, isso o Gathering também é bem diferente. O Gathering é legal, que o Gathering, eu acho que ele consegue fazer uma ponte entre o Testament de início de carreira e esse Testament do Low e do Demonic, mas o Demonic um pouco mais ali. Eu acho que é bem legal o disco, só que ao vivo ele inteiro claramente não funcionou, assim, sabe? O público não conhece direito. Por mais que exista muitos fãs do Gathering, que foi um descasso quando ele saiu, ele foi muito aclamado, né? Puta time jogando James Murphy na guitarra, Steve DiGiorgio no baixo, o Dave Lombardo na bateria. Mas assim, eu acho que conforme o tempo foi passando, o pessoal meio que voltou para os clássicos do Testament e deixou essa fase intermediária do Testament meio esquecida, assim. Sim, como é que é? Como é que é? Aí é a magia do nosso grande amigo Alex Skolnick, tipo. Assim, o Testamento, justiça seja feita, o Testamento sempre toca bastante coisa, principalmente do Gathering ao vivo, mas parece que ficou meio que uma parte meio isolada. Tu tinha colocado também do Forbidden, dois Forbidden, no Forbidden É, Evil, então, isso, o Forbidden Evil, eu não lembro se eles tocaram eles tocaram todas as músicas, eu não lembro se eles tocaram na ordem, porque foi o show da reunião do Forbidden em 2008. Eu vi dois shows na Alemanha deles tocando em 2008, não lembro se eles tocaram na íntegra
da 1 a 9, ou se eles foram colocando uma musiquinha do Twisted Into Form aqui e acolá. Do Twisted Into Form foi inteiro na íntegra, foi da 1 a 9, né, acho que são 9 músicas. Que aí foi um show na Suécia que era um show dos Twisted Into Form inteiro, assim. Eles falaram isso porque eu fui um dos caras que reclamou com eles que eles não tinham tocado, eles tinham que tocar mais música do Twisted Into Form, não só música do Forbidden Evil. E queria ter ouvido músicas do Green e do Distortion também. Isso assim, não, a gente vai tocar essas quando a gente lançar um disco novo, a gente vai fazer um apanhado melhor da carreira. Nesse momento a gente tá só celebrando que voltamos. E Craig deixa. Locicero, ele não gosta que fale em inglês o nome dele, que italianize o nome dele. Muito bem. Tu colocou como é que é? Tá. Colocou o Slipknot, que eu lembro que foi o Slipknot, que foi uma das É vezes que tu isso. falou, tipo, É, ah, foi o show do Notfest agora, né? isso. E depois colocou o V, o 5 do Symphony X. Então, esse foi erro, assim, eu fui até conferir, que foi quando o Symphony X veio nessa turnê aqui, eu achei que eles tinham tocado o disco na íntegra, mas eles só tocaram a primeira parte do disco. Eles abriram, tocaram acho que da 1 a 7 ou da 1 a 8 e depois foram pra tocar as músicas antigas. Então esse não foi na íntegra, não. Como é que é? Sea of Lies, né? Ah, Não, é o 5, né? O que tem Egypt isso aí. e tal. Evolution the Que é Grand o Design. conceitual, né? O Isso, Evolution, isso. Evolution Isso Grand é isso, Design. isso é Isso. isso, isso é isso. É isso. Que Um a dos primeiros capa. shows que eu resenhei na vida, assim, oficialmente contratado pra resenhar, assim. Eu acho muito engraçado porque a capa do. Até hoje, pra mim, é a capa do 5 do New Mythology Suite, que é como é que é a morte escura do deserto, olhando para o espelho para uma versão dela, só que clara. E eu não consigo. Deixa eu até pegar aqui certo para não ratear. Eu não consigo não olhar para isso e não associar também com a capa do EP do Spock's Bird, que é o V, que é também uma pessoa no deserto, tipo assim, com os amarelos na minha cabeça tá tipo assim, uma tá do lado da outra, entende? Tipo, acho que é o nome e ao mesmo tempo, tipo, até hoje faz uma ponte assim, tipo, essas duas músicas. O Somewhere Far Beyond do Blind Guardian foi aquela tour de 2000 É, e... foi no Summer Breeze. No Tá. primeiro Summer Breeze ali, eles tocaram Summer Fabião o dia inteiro, assim. Depois vira esse também vira disco ao vivo que ele É, vai sai. virar, assim, eu acho que o Blind Guardian chegou a fazer uma turnê tocando o Imaginations inteiro, não chegou, assim, em algum momento. Eu não Minha, vi, mas eu acho que eles chegaram a eu acho que fazer sim, acho isso. que sim, acho que sim. Eu acho sim, porque tem, como é que é, nesse momento, abrindo os streamings ao vivo. Porque tem, na verdade, tem porque é a capa branca. Tô rolando aqui, tô pegando, porque tem Imaginations on the Other Side Live. É tipo que ele tá tocado. Ele é um pouquinho antes da pandemia ali. Tá na íntegra. Então, como é que é? O pessoal mais blind guidezeiro vai dizer, é isso. Como é que é? Vou pagar, como é que é? O meu eu É, de tempos atrás não faria essa babada. não, lembrando, sei que eu vi também, eu vi o Zack Stevens tocando o Edge of Thorns e o Wake of Magellan inteiro. O Wake of Magellan não tinha as músicas do John Oliver, então não dá pra falar que foi inteiro, mas Edge of Thorns ele tocou inteiro. Shows no Manifesto aqui em São Paulo, com o Billy Hudson na guitarra brasileiro. Exato. Hilton Filho, conhecido internacionalmente como Billy Hudson. Exatamente. Grata. Sendo daquela série, como é que é? Maiores talentos brasileiros não acreditados do metal. Bill Hudson. Como é É, que é? e ele era fã de Savatage, assim, então é legal ver que ele conseguiu fazer isso. Inclusive, ele tocou com o John Oliva na turnê que o John Oliva tocou. O único show que o John Oliva tocou o Streets inteiro, né? Que era o meu sonho de paixão de poder ter visto isso, assim. Mas ele tocou só no Prog Power de Atlanta ali, era com o Bill Hudson na guitarra. Não sei se o Ah, Bill tava na turnê que o John Oliva tocava o Half do Mountain King inteiro, mas não era da primeira à última, assim. Ele fazia umas mexidas na sequência. picotadas. Tu colocou o Abigail do King Diamond também. Tu é mais King Diamondzeiro e Versailles Fuleiro. Isso, é, duas vezes ele tocou, né? Eu vi duas vezes, eu vi ele tocando na Inglaterra e depois eu vi quando ele tocou aqui no Brasil de novo, 2017.
tá lá. E também uma que tu lembrou como é que é o Amorphis, que tu viu o Tales from a É, o Tales Thousand from the Thousand Lakes. Lakes E e eu vi também, eu vi o Eclipse, não o Elegy, o Eclipse que eles tocaram também. Essa vez foram no 70,000 Tons of Metal, que costuma fazer isso, assim, de pegar uma banda que. Normalmente as bandas. O 70,000 Tons of Metal é um cruzeiro que já acontece ali desde 2012 ou 2001, exatamente agora, quando começou. Mas que sai da Flórida, vai para algum lugar do Caribe e volta. E a lógica deles é as bandas sempre se apresentam duas vezes. E um dos sets costuma ser um set especial. Algumas bandas usam esse set especial para tocar um disco inteiro. Do Amorphis, em 2 anos que eu fui, o Amorphis fez isso. O Amorphis tocou. Em um, ele tocou Tales from the Thousand Lakes inteiro, que eu chorei ali vendo aquilo. No outro, ele tocou Eclipse inteiro, o Eclipse inteiro, que é um disco que eu acho legal pra caramba, mas achei que não funcionou tanto assim. não Me fluiu. deixou um pouco. Não é um disco clássico, né? É um disco bom. E é diferente quando você tem um disco assim, que é aquele disco de fluência de começar muito bem e ir murchando, assim. Não termina mal, mas ao vivo você não tem mais muito o que você espera, assim, né? Já tocou as músicas principais que você estava esperando do disco. Eu vou pular um que tá na lista lá, mas tu também lembrou depois do Focus do Cynic? Isso, Veil of Fox do Maya! Cynics aqui em São Paulo, Faz assim, pouco que eles tempo. faz pouco tempo, 2023, aquele SP Metal Fest, que foi o que Isso. acabou rolando a treta depois, porque um spell, coitado. Um spell teve que diminuir o set deles, e eles falaram na hora, o Fernando Ribeiro falou: estamos diminuindo o nosso set por causa do bando Cynic, que não respeita o profissionalismo das bandas que vão tocando depois. Pô, O deixa. Cynic foi lá e meteu o set completo. Eles tocaram o Focus inteiro e depois eles foram lá e fizeram o set tocando as músicas mais progressivas posteriores. Assim, ninguém achava, todo mundo achava que ia acabar quando terminasse o Focus inteiro. Eles foram lá e fizeram o set de 1h30. Pô, coitado Ainda dos bem. Tuga. Exatamente. Ah, Apesar que eu gosto dos Tugas, eu também tipo. gosto, mas eu já vi Municipal algumas vezes. O Cynic vendo um show fechadinho próprio do Cynic foi a primeira vez. Eu tinha visto também no 70,000 Tons of Metal, o Cynic só. Tinha falado do. O Alcest, que foi no. Foi em São Paulo? O Alcest eu vi, assim, eu vi 3 discos do Alcest na íntegra, assim, eu vi no Festival do Overload, eu vi eles tocando o Le Quai de Lune. A primeira vez que eu vi Alcest foi na Holanda, eles estavam tocando Le Voyage de Lame inteiro, mas aí era especial, eles tinham acabado de lançar o disco. E depois, quando eles vieram em 2018, eu não lembrava que tinha sido o Kodama inteiro, mas eles tocaram o Kodama na íntegra em 2018. Também primeira até a última faixa ali. Então o Alcest gosta de tocar discos deles inteiros, assim, né? Acho que no mundinho do Nid, assim, tipo, ele entra assim, tipo, é mais tranquilo, me sinto em paz, tipo, eu vou tocar a tracklist, tá lá, tá todo mundo de boas vendo isso. É, tem um show que eu esqueci de falar nessa relação que eu lembrei depois, que eu vi o Bruce Springsteen tocando Born in the USA inteiro no Rock in Rio, né? Exatamente. E acho que foi um ponto que, assim, que normalmente o Bruce Springsteen tem essa mania de ir improvisando setlist, como tinha que ser para televisão, ele tinha que entregar o setlist na íntegra para televisão fazer a geração de caracteres, né? E aí acho que ele fala, bom, já que eu vou ter que mandar na íntegra, eu vou botar um disco inteiro ali, né? Já que não é para não ter surpresa, Acho que vai ser. Perdão, não sou um springsteiro, mas assim, acho que as surpresas todas tinham ficado para São Paulo, que foi um show absurdo, assim. É, não, ele abriu os 2 shows com a música do Raul, né? Mas É, aqui em São Paulo foi um show mais espontâneo. Esse do Rio foi mais engessadinho e, assim, ele teve que acabar logo o set. Então parece que a banda tá tocando, daí começa aquelas fogos de artifício ao fundo, assim. E meio que a banda meio que olha atrás, meio que assustada. Tipo, isso é pra gente acabar o show, é isso mesmo? vamos, passinho à frente, passinho à frente. Tu falou que tu viu os dois primeiros do Viper também, com o André Matos, saudoso André Matos, tipo, Eu acho que foi a são última vez que eu vi o André Matos ao vivo, inclusive, baita assim. lembrança, Depois disso daí foi. baita Depois disso daí eu lembrança. não vi nenhum show solo do André Matos. Era pra eu ter visto no Rock in Rio de 2013, mas eu fiquei preso no portão, porque foi uma puta confusão do Rock in Rio lá. Eu só consegui entrar quando ele já tinha terminado o set dele. Mas foi a última, acho que foi a última vez, tô pensando aqui, não vi ele depois, assim. Eu vi Angra algumas vezes depois também, assim. Vi o Angra, não era o Holy Land inteiro, mas era um show meio temático do Holy Land, que eles tocaram quase o disco inteiro, assim. O Fabio Lione não tentou cantar Holy Land, né? Nesse show que eu vi, pelo menos. Obrigado.
Como é que é? Obrigado. Apesar do. Como é que é? Respeito o senhor, mas obrigado. The Final Countdown. Ok, foi mais forte do que eu. E você estava falando. Depois tem um que é o ponto comum. E tu ainda falou do Armored Saint também. Foi o Symbol of É, o Salvation. Symbol of Salvation foi legal, que eu tava pra ver um festival lá em Las Vegas, que era o Psycho Vegas, que foi descontinuado depois da pandemia. Que era um festival bem legal, cara. Um festival assim, que ele é dentro de um hotel, e aí tem os palcos do hotel mesmo, nas estruturas de shows do hotel. E aí você tinha, tipo, no teatro do hotel era um palco, na outra casa do hotel era parecido com o 7000 Tons of Metal na estrutura de você estar dentro do cruzeiro. A única diferença é que você não precisa ficar hospedado dentro do hotel, você pode ficar fora, né? E eu fiquei nesse Psycho Vegas, eu fiquei hospedado num hotel que era muito mais barato que o hotel do festival, que era só atravessar a rua. O Veja que é bem. difícil em Las Vegas, porque atravessar a rua, são aquelas ruas enormes, que tem um semáforo para pedestre a cada 2 quilômetros, sob um sol de 42 graus Celsius em agosto, né? Só que no primeiro dia do Psycho Vegas, calhou de ter o show da Mulher Decente tocando numa churrascaria ali. É um lugar famoso de shows undergrounds, assim, chama Count Vamp. Todas as bandas pequenininhas costumam tocar lá. E que é na Old Vegas, assim, né? Você sai daquela região da Vegas, da Sunset Strip ali e vai. Na Sunset Strip, esqueci o nome da rua principal de Vegas Dos ali. cassinos ali. A dos cassinos e vai pro inferno de Vegas ali. E aí eu acabei abrindo mão do show do Wolves in the Throne Room, uma banda de black metal americana, pra ir ver o Armored Saint tocar o Symbol of Salvation inteiro. Não me arrependo nem centímetro disso daí, que foi lindo ver esse show. E aí um que eu fecho assim, porque eu falei, eu vi pouco assim, mas um que eu lembrei aqui, tu colocou, foi o glorioso The Wall. Só que tu tava no The Wall, aquele famoso do The Wall que deu uma confusão das pessoas falando como é que é, não pode fazer política, mas esse show é político, que É, foi. era assim, foi o de 2012, né, que eu vi, assim. Foi esse que foi o show temático do The Wall, com ele construindo o muro mesmo, dentro do show, assim. Tá, não, não, mas foi a que veio depois, não, não, não foi essa de 2012, foi uma que veio depois, que foi Não, perto a de da. 2018 não Aqui, foi do The isso. Wall. Eu vi esse. Não, de 2018 foi aquele que ele dizem que ele foi ameaçado de prisão se ele colocasse que determinada pessoa era fascista, né? Enfim, diz a lenda que ele foi isso, mas assim, esse de 2018 foi quando eu saí, assim, o primeiro dia tinha dado meio que estourado algumas confusões, foi bem na época da eleição de 2018 aqui no Brasil, né? Foi na semana depois do primeiro turno. E aí no segundo dia, que foi o dia que eu fui, na saída tava com, tipo, polícia de metralhadora na mão, assim, sabe? Tipo, gente preparada para estado de guerra, assim. Saí, vi um monte de policial de metralhadora olhando pro público, assim. Tá todo mundo quieto na saída, você via assim que todo mundo olhava para aquilo e ficava em silêncio. Ninguém como falava absolutamente nada na saída do show. Eu com medo de qualquer probleminha, a polícia vinha com todo aquele jeito dela carinhoso pra resolver problemas, assim. O show do Roger Waters, entende? Tipo, uma sessão de terapia do Roger Waters, mas tudo bem. É, mas É, esse de 2012 foi do The Wall inteiro, foi bem legal. Também foi bem político, bem carregado de que era da política, história que de... eu tava lembrando, como é que é? Que foi quando ele colocou a história do Jean Charles. Isso, do Jean Charles, ele coloca ali, faz menções àquilo no muro, né, na hora que aparece ali. Eu lembro que ele foi no Beira-Rio, então eu lembro de ter esse, eu lembro que foi um show que eu sentei em cima, disse assim, eu vou ficar sentado nas cadeiras superiores para poder ver o telão todo e conseguir olhar e ver. Mas é muito É, engraçado. eu tava na cadeira inferior, assim, dava pra ver bem, assim. Mas eu lembro que esse show ele tem uma particularidade para mim, que é eu sei que tem um delay entre ele filmando e aparecendo no telão. E eu me irritava com o delay, tipo, me dava uma. Tipo assim, isso não, sabe aquelas coisas, tipo assim, onde é que tá aquilo aqui? Será que ele tá realmente. Mas eu lembro que era uma baita produção, sabe? Tipo assim, que era aquela coisa, tipo assim, Não, você olhava. showzaço. é, Grande sessão de terapia do tio Rogério. E teve um show que nós dois imos, né, juntos aqui em São Paulo, no Morumbi, que foi o Rush tocando Moving Pictures inteiro em 2010. É isso aí, exatamente, 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 exatamente. Foi a última vez que eu vi Rush, infelizmente, assim. Putz, eu tava lembrando exatamente, 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 exatamente. Foi um baita show mesmo, assim, foi, tipo assim.
Não, foi lindo, né? Porque a primeira parte do set, antes da Moving Pictures, era uma parte do set animal, tocava Marathons. Nossa, acho que Stick It Out tocava também, assim. Foi. Ah, não, agora, para aí. Ah, para aí. Agora tu pegou assim. Eu não lembrava disso mesmo. Tipo, fui cancelado pela galerinha do T4E. Ah, não, tá Não, aqui. mas a gente foi junto ver, assim. Eu acho que eu fui te pegar no aeroporto, Sim, te pegar no não, no hotel pra hotel, no ir, hotel, no assim. hotel. No hotel porque a gente foi, porque a gente foi na, como é que é? A gloriosa história de deixar, como é que era? Outubro 8 de 2010. Isso, Turnê Time Machine. E era muito engraçado porque a gente deixou o carro na casa da mãe da Carla. Lembrando como é que é. Fatos, assim, indexação. Tá lá, exatamente, ó, aqui, ó, tô clonando como é que é. Spirit Afraid, Time Stand Still, Presto, Seek It Out, Working Them Angels, que era a coisa da Leave That Thing Alone, Faithless, Be You To Be, que era o single da época, me arrependo Uhum. de ter comprado o single. Free Will, Marathon e Subdivisions. Daí, tipo assim, ok, você Subdivisions, assim, né? tipo, respirou. Então agora você vai ganhar o Moving Pictures, tipo, toma, leva, a origem do que você escuta, toma. E eu lembro que foi muito legal, foi muito legal. Isso aí depois termina e depois entra Caravan, que era B2B Caravan, que faria uma ponte faria a ponte com o Clockwork Angels depois. É isso, mas essa primeira parte do set foi muito legal, né? Porque, tipo, Leave That Thing Alone, que eu gosto pra caramba, Faithless, cara, talvez seja a Ah, minha música favorita do Snakes and Arrows ali. Vai ter Marathon, que é linda, Free Will, Subdivisions fechando. Foi assim, né? Tipo, a primeira parte do show sozinha já valia o show, né? sim, você já paga ali o ingresso e vai embora. Pagou. Presto, cara, já tava bom, assim, não precisava nem ter. Não, o Moving Pictures inteiro não fazia nem precisava, sabe? Termina aquela primeira parte, fazer o solo de bateria, faz um bis ali que tá de bom tamanho, já valeu o ingresso. Me lembro de depois lembrar, porque tem uma. Eu tava lembrando de uma questão de como é que é de Rush, depois que envolve Newsletter, não posso esquecer de falar. E ao Working Man, né, que começava meio na pegada meio Reggae. reggaezinha, né, que eu só fui entender que eles estavam fazendo o que eles faziam na turnê do Moving Pictures mesmo, eles tocavam a Working Man, eles faziam isso. Só fui perceber quando eu peguei o box, que tem o disco ao vivo lá junto, que tem na Working Man, eles faziam isso. Era isso. Tá. Aliás, falou de box, peraí. Aliás, não, tô lembrando aqui, aliás, a gente tá gravando na quarta, 19 de março, e essa é a semana do Rush 50. É a É que semana vai sair essa semana, né? É a semana da coletânea, semana da coletânea. Então, seria isso aí. Grata lembrança. Eu lembro certinho disso, assim, tipo, eu lembro, esse foi um dos shows mais, como é que eu assim, acho que esse não é porque foi legal da gente ver ali, mas assim, deu pra ver numa distância boa, mas não tava trolho, entende? Foi, É foi, isso, não, eu tava sossegado pra assistir ali. A gente tava na pista VIP, tava de boa pra assistir sem ninguém. Eu lembro quem tava perto da gente nesse show era o senhor Tegis Radeu, assim, né? tá, não, era Ele o tava Marco, ali. não era Marco Luque também, alguém desses comediantes. Então, mas ele tava ali no meio, ali perto, assim, tipo. Conhecia ele, né? É. Mas eu lembro que esse, assim, agora tu Era falou meu que. vizinho. Tara, revelações. Como é que é? Manowar. E, uh, vamos, agora tô lembrando assim, foi dos shows. Acho que acho que assim, ó, entra na lista como um dos shows mais legais e sossegados que eu vi. Sabe, tipo assim, Sim, né? Pra show de uma estádio foi sensacional. Deu pra ver tranquilo, curtir de boa ali, alucinar, sem do. ninguém encher o saco, sem encher o saco de ninguém, assim. Mas tô lembrando disso. E aí eu faço a pergunta que eu abri lá atrás, e eu te faço essa pergunta, eu lembrei porque eu não posso deixar de esquecer, porque finalmente essa semana sai também o, como é que é? Não, é semana que vem que sai o segundo disco do Envy of None. E o mais legal é que, Não tipo saiu assim, ainda, assim, eu tô então, isso fora. é uma confusão, porque se tu entra no Spotify, tá indexado como, de uma forma, como EP,
E se tu for pro Apple Music, tu encontra as músicas que foram lançadas como EP, tu já encontra no disco novo, entende? Só que se tu entrar no site do Envy of None, como é que é? Bandas ainda fazem site, faça site, tipo, eu fui entrar no site para conferir. Na capa tipo assim, como é que é? Pô, eu falava isso agora, babê. Tem tipo uma landing page antes de entrar na home. E aí, tipo, tá, pô, você quer o disco sai tal dia, parará, parará. Fala uma data. Quando tu entra dentro do site, fala outra data. E, tipo assim, é quase um tipo, cara, se decide, sabe? Tipo, como é que Esse, é? Go home esse you're disco, drunk. esse disco Levi Unknown, parece que o Alex teve mais participação criativa, pelo que eu ouvi ele falando, assim, né? Os outros ele era meio que tava ali junto com a galera, desse ele teve mais, como poder dizer assim, partiu mais dele algumas das ideias, então talvez soe um pouco mais natural pra gente, mas não sei, não ouvi nada desse disco ainda. Eu vi. É que como é que é? Meus amigos do T4E tem uma postura mais. O pessoal do T4E tem uma postura mais coisa. Eu não vejo problema nesse Vai of None. Eu acho até legal que ele não tá querendo fazer um outro Rush, entende? Eu até admiro isso, sabe? Tipo, ele Não, poderia. é isso eu acho essencial isso, né? Tipo, Rush tá ali é outra coisa, né? Tentar explorar a criatividade de uma outra forma. Acho que E não precisa também, sabe? Tipo, acho que também a vida não, pode ser saudável outra. pra caramba, exatamente. E também tem aquela história de que eles. E o único mistério da fé, se a gente fazer a pergunta final, a parte final. E o mistério da fé é aquela questão de que ele e o Geddy foram chamados para ir pro show do Black Sabbath. Só que o que é estranho é que, tipo assim, ao, surgiu um Eles convite, aceitaram o claro, convite, eles iam participar e aí eles tiveram que dar pra trás porque aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Tomorrow Never Knows. Tem Aí uma forma. esperamos que esteja todo mundo bem, né, na família e tal, não seja Exatamente. nenhum problema desse tipo. O irmão do Neil O faleceu. Neil faleceu, né? Isso. Pelo mesmo câncer que o Neil teve, né? Mas, tipo assim, é uma coisa que, tipo, eu até achei, tipo assim, eu falei, "Bã, peraí, tipo, vai, imagina. Eu também não sei se, eu também, também não sei até que ponto posso estar muito errado no que eu vou falar. E eu também não sei se, de uma certa forma, os dois não devem ter se olhado, também falado, deixa eles, sabe? Tipo assim, ah, sabe, deixa eles, sabe? Tipo, por que que eu tô falando isso? Tô sendo do mundinho extremamente rush nesse momento, assim. Já teve a história quando teve as participações do show do Taylor Hawkins. Foi tipo assim, eles vão voltar, 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 voltar. Então também tem alguma coisa do tipo. A Não vo... vamos criar essa expectativa, né? Não vamos. Agora que morreu essa expectativa, que todo mundo esqueceu disso daí, Sabe, não tipo, vamos deixa. deixar o foguinho renascer, né? E assim, a gente. Esse é o tipo de. Como é que é? Como é que é? No momento. Como é que é? 2025 a gente fala disso. Mas uma certa classe canadense do tipo. Ok, a gente toparia, mas tipo. Sabe, tipo, eu mostro a minha brodagem, eu mostro que, tipo, eu tenho meu respeito, mas é tua hora de brilhar, cara. É tua hora de brilhar, sabe? Tipo, acho que isso foi muito legal. E aí vai a pergunta que eu não quero calar, que a gente ficou encerrando, encerrando, encerrando. Senhor Thiago Zuma, o que que o senhor gostaria de ver na íntegra? Te dou duas chances, como é que é? Te dou dois discos para você escolher para ver na íntegra. Justifique. Aquela pergunta canalha. É, pergunta canalha, né? Assim, um disco que eu gostaria muito de ver na íntegra é Ride the Lightning, tocado da primeira à última música, Sr. Lars Ulrich, né? Não inventa. Mas, assim, perdi a chance de ver eles tocando isso ao contrário, que eles tocaram muito pouco. Eles não. James Hetfield não gosta de Escape mesmo, ele não quer tocar Escape ao vivo. Aí, assim, um segundo disco que eu colocaria é o John Oliva tocando isso. Aí tem que ser o John Oliva, né? O Salvatage, né? Que é o John Oliva cantando, que não faz sentido nenhum se não for o John Oliva cantando o Streets inteiro. Adoraria ter visto, ele também só tocou uma vez, só fez isso uma vez na vida num Prog Power. Assim como Metallica fez naquele Orion Fest deles, que quase faliu com a banda, né? Tentou fazer 2 anos e deu errado. Eu adoraria ver esses dois, assim. E aí, vai, se fosse colocar um terceiro, eu adoraria ver, tipo, Fate Sony tocando a Pleasant Shade of Grey na íntegra. Eu gostaria de poder ver isso daí. Mas Fate Sony não existe mais Fate Sony, né? A banda, em teoria, acabou, não vai mais lançar disco, só vai fazer show aqui e acolá.
Obviamente deve ter muito mais disco que eu gostaria de ver na íntegra, assim, mas esses três é o que bate na cabeça rápido, assim, pensando. Porque eu tava aqui até fui procurar. Porque o Please Don't Shade of Grey, eles vão tocar ao vivo numa turnê, não? Depois Não no. faço ideia. Assim, pra mim a banda tinha acabado, porque teve, não ia sair um disco do Rei Alder com o Jim Matthews sem se chamar Fates Warning, é porque acabou a banda, né? Sim, exatamente. Deixa eu pegar aqui. Fates Warning. Acho que é a live em Athens, se não me engano. Eu acho que é. Não, Ah, tem um disco que eles tocaram inteiro, né? Que é o o Awaken the Still Guardian. Live, né? Não, o Awake the Guardian sim, mas é um show ou outro específico, mas que eles tocaram a Pleasant Shade of Grey inteiro, tem um disco ao vivo, né? Que acho que chama Still Life, que chama o disco ao vivo. Que foi da turnê do A Pleasant Shade of Grey, e o lado B tem umas músicas mais antigas, inclusive eles tocam Ivory Gates of Dreams inteira, que deve ser uma puta coisa legal de ver inteira, ao vivo também. Isso, isso, isso. Mas agora, posterior a isso, nunca rolou. Eu adoraria ver inteira essa música tocada, um disco inteiro, uma música inteira. E eu iria na mesma toada tua, mas eu mudaria. Eu adoraria ver esses caras tocando o Disconnected inteiro. Mas esse é um disco assim que ele é chato num certo ponto que precisaria um lugar com som legal, assim. Ele é muito tecladinho, É, lugar muito, pra ver show pequeno, chamar o muito. Kevin Moore pra tocar junto, né? Esse Eles. eu acho, como é que é? Ele até está sendo relançado pela Metal Army aqui no Brasil finalmente. Esse eu acho, como é que é? Um dia a gente tem que fazer esse programa de grandes discos que você não deu bola, mas que você deveria dar bola. Para mim, eu desconecto, né? É, eu dei bola, assim, isso pra falar, eu sempre adorei ele, assim. Esse eu acho que é Eu um disco. gosto dele. É Ah, possível que ele e o A Pleasant Shade of Grey sejam meus discos favoritos da fase do Rei Alder, do senhor Raimundo Valderrama na banda. exato. Esse para mim assim, eu digo assim, esse é um disco que Disconnected, Sound of White Noise que a gente comentou esses dias e um outro disco que vai ser um disco que eu gostaria de ter visto ao vivo, porque também a gente morreu, o Burn the Sun do Ark. São os discos que se você ouvir hoje, você vai dizer assim, ah, isso saiu agora? Ah, isso foi gravado mês passado? Tipo assim, tem uma qualidade linda, linda, linda. Eu adoraria ver Outro o Burn. disco que eu pensei agora, assim, gostaria de ver ao vivo também, é o Voivode, o Dimension Hatros do Voivode. Acho que seria eles tocando esse disco inteiro, deve ser uma maluquice sem Massas. tamanho, mas deve ser legal pra caramba, assim. O Voivode Então, puro. o Blood Incantation, se for o caso, tocando o disco novo inteiro, assim. Ah, Outro lembrando. seria louco, assim. Lembrando que eu te mandei hoje o. Como é que é? Vai ter Acid Bath e Blood Incantation na É, eu mesma. tô. Eu não vou negar que eu pesquisei passagem de avião pra isso, assim. Desculpa te mandar, eu mandei na hora. Não, você já tinha mandado, eu já tinha recebido por um amigo, velho, já tinha. O Douglas já tinha mandado pra mim, o ano passado eu já quase fui, assim. Eu cogitei seriamente no do ano passado, que é um festival do Decibel, da Metal and Beer, que é o mesmo festival de 2018 que eu vi o Testament tocando o New Order e o Gathering. Só que em 2018 era em Los Angeles, agora eles fazem esse da Costa Oeste, é em Denver agora, assim, né? Então, que é uma cidade que eu não conheço, que é um motivo turístico, só que assim, é um festival que o problema desses, que se as duas bandas forem headliners, eu tenho que conseguir me manter sóbrio até essas duas bandas. E é um festival que você vai fazendo sampler de cerveja, né? Então, foda. É Paciência, gastronômico. mas. Então, eu tenho que. Mas eu confesso que eu olhei, comecei a olhar preço de passagens, mas ainda tá R$ 6.000 as passagens para ir para Denver nessa época. Deu uma certa desanimada, assim. E eu fecharia com, além do Ark, então eu te comentei que, tipo, que infelizmente não vai rolar, e tem gente que faleceu ali, e o Ark tem uma coisa meio maldita, porque se você procurar, tem uma outra coisa do Prog Power que eles tocaram, mas picotado assim no YouTube, e tem É que aquele. não era uma banda de alto padrão, né? Assim, eles eram uma banda que estava começando a crescer, mas aí o Yorn Land vai pro Master Plan e aí a coisa meio que aborta ali. Então, eles não tinham um cacife pra chegar e tocar um Band Sun inteiro ao vivo ainda. Sabe? Acho que eles não tinham nem conseguiam fazer sets de mais de 50 minutos. Não conseguiam fazer uma turnê própria, né? E aí eu fecho com um que me surpreendeu pra caramba, porque a gente bolou a pauta, eu fui falar rápido.
foi o. Eu adoraria ver o Injustice for All inteiro. Que é, tipo, eu tava contando com o Thiago, assim, é o meu disco do Metallica, entende? É o disco que eu sei que tem problema do baixo, eu sei de toda a carga problemática, mas é o disco do Metallica, assim. O Metallica não tocaria ao vivo ele na íntegra de jeito nenhum, né? Não. Porque eles têm pavor de tocar as músicas do Justice for All inteiro. Não, e como é que é? Eu tinha colado ali da coisa que depois. Eu lembrava que Dyer's Eve é. Como é que é? Da Dyer's Exhibit eles só foram tocar em 2004, né? A primeira vez que eles foram tocar ao vivo foi em Não, eles só 2004. tocaram. Não, tocaram no. Deixa eu até. Não, da Erzif não, To Live to Die. To Live to Eles Die. Estudar, eles só tocaram no, No. naquele festival de 30 anos, né? Esse eu tentei ingresso, falar que era membro do fã-clube, tentei com ingresso, que foram 4 shows no Fillmore ali, com um monte de convidado. Esse ali, tipo, pra mim, se eu tivesse visto aqueles 4 shows do Metallica, não precisava ver Metallica nunca mais na minha vida, assim. E eu me Hum. surpreendi. Mas o que eu me surpreendi ali, perdão te interromper, foi quando eu fui ver. Porque uma coisa que assim, a gente reclama das metálicas, mas assim, ou banda que sabe muito bem gerenciar, só, tipo assim, que tem uma. O fã pode ir buscar informação, o fã tem o museu da banda online. Isso eles são excelentes, assim. E aí eu fui até abrir aqui e me surpreendi que, na verdade. Uma música que eu gosto pra caramba, que é Eye of the Beholder. A última vez que ela foi tocada foi em 89. E eu acho que a Eye of the Beholder, a Eye of the Beholder eles tocavam inteira, assim. Não era muito frequente, mas tocavam. O que eles começaram a tocar nas turnês mais recentes com o True Hill era Shortest Straw, né? Que não foi muito. E Frayed Ends of Sanity, que eles só tocaram depois que naquele Metallica by Request o pessoal da Finlândia se organizou para votar em peso nela e a Metallica estreou a música, nunca tinha tocado ela inteira ao vivo. Eles só tocavam aquela introdução da Frayed Ends of Sanity, aquela batida meio marcial, eles tocavam na turnê do And Justice for All no Bis. Quando estavam pro Bis, eles começavam aquela parte. Oh, Eu. oh. Eles entravam tocando os riffs assim, mas aí emendava com algum cover, assim. Mas inteira foi só no turnê do Metallica by Request. Depois acho que eles tocaram uma vez ou outra depois daquilo, nos sets variáveis do Metallica. Mas Eye of the Beholder eu achei que em algum momento eles tivessem tocado nessas horas, hein? Estranho saber que eles não tocaram mais. Não, me surpreendeu pra caramba. Como é que é? Shortest Straw foi isso. Tocaram do ano passado. A Shota Oh. Straw virou meio frequente no set, assim. Não, Eu não gosto muito dela, assim, vou falar que é uma das músicas que eu menos gosto do Metallica. Dessa fase clássica do Metallica é Shortest Straw. e Friday Ends of Sanity, a última vez foi no Rio, Rock in Rio, 2015. Eles tocaram no Rock in Rio de 2015, né? Uma Que é. música do Metallica que valeria a pena ter ido pro Rio pra ver. Não, não valeria ir pro Rio, mas que valeria a pena ter visto o show do Metallica. Porque o Metallica hoje em dia eu vejo assim, o que eles estão tocando no set? Vale a pena? Assim. O que eu quero ver do Metallica muito é Call of Cthulhu ao vivo. Só E que essa, essa. Call of Cthulhu eles estavam fazendo, né? Nessa turnê do Metallica que eles fazem os dois sets completamente diferentes, em cada set eles tocam uma instrumental. Num dia é Orion, no outro dia é Call of Cthulhu. Então, se isso viesse para o Brasil fazer 2 dias, eu ia ter que comprar ingresso para ver os dois, porque isso daí certamente um dos dois eles iam tocar Call of Cthulhu. Não correr o risco deles tocarem justo no dia que eu não for. Tocada pela última vez, 2024, em setembro de 2024. Eles estão sempre tocando, assim. Mas essa, E foi o essa, último show, provavelmente o último show que eles fizeram. mas essa eu adoraria ver num lugar, também num lugar pequeno, sabe, tipo assim, sabe um lugar pequeno que tu pode, tá com o som no talo e tu vai viajar, sabe? Não, Mas não para é ver Metallica em estádio. lugar pequeno é só É, nos Estados Unidos, que não vai é, ser pequeno, pelo menos vai ser lugar fechado que você consegue ver. Aqui no Brasil é só exato. estádio, não tem muito jeito. É uma música assim que tu tem, é uma música pra cabeça, entra num, como é que é? Ali tá o paizinho, aqui tá o momento que o Metallica é paizinho do Gojira, assim. Tipo aquela música que você entra quase num mantra, entende? Que você entra o pensamento vai para outra frequência, assim. Adoraria ver isso. Como é que é? Eu confesso que, fechando essa conclusão, eu confesso que o que vai ter agora, não sei se é esse mês que vem ou outro, a Híbria toca o Define the Rules, o primeiro disco da Híbria ao vivo inteiro aqui em Porto Alegre. Eu tô cogitando até ir lá ver, tipo assim, eu confesso que, tipo, a banda que eu sempre ouvia, gostava de ouvir, assim, tipo, então.
O Destruction parece que vai tocar o Infernal Overkill inteiro no Bangers Open Air. Vai saber, de repente o Europe toca o Final Countdown inteiro no Monsters. Não, não vai tocar. Tipo, deixa eu até ver uma coisa aqui que tu tinha falado. Que é como é que tu foi cantar essa pedra e, tipo, essa aí eu vou rir muito. Não, não tá lá. Porque tu falou de Seven Doors Hotel, que é uma baita música, eu falei assim, sou capaz de perder isso. Então, tipo, apesar de não estar, eu torceria para que eles toquem Não, Seven sempre Doors legal tocar Hotel. umas músicas velhas legais. Músicas mais, dessas pegadas mais pesadas do fase inicial do Europe. Normalmente eles tocam Scream of Anger ao vivo, assim. Mas Seven Doors Hotel não é sempre que eles tocam, assim. Só pra falar É. assim, com um disco que eu queria ver, eu vi o Megadeth tocando Rust in Peace, o Countdown to Extinction, eu gostaria de ver o Megadeth tocando o Pixels mesmo, assim, cara. Pincels, patos, Agora, só que aí o problema é que o Dave Mustaine, desde que ele encontrou Jesus, ele acha que tem letras do Pixels que ele não quer tocar, né? Tipo The Conjuring. O que realmente eu quero ver, agora tu falou, e isso eu esqueci de colocar na news, eu realmente quero ver o documentário do Nick Menza. Eu fiquei muito interessado em ver esse documentário. Real, fiquei É interessado em ver. interessado em ver também, né? Vamos ver se vai entrar nas tretas, né? Não, o documentário não precisa nem entrar na treta do cara ser jogado e ganhar o. Como é que é? Ganhar o bilhete azul direto do hospital. Tipo, eu acho, tipo assim. E daí, por conta disso, o YouTube tá me sugerindo muita coisa do Megadeth com o Nick Menza. Então, tipo, glorioso canal Menza Nation. Então, tipo, toda vez que eu abro o YouTube tá lá. Mas é isso, como é que é? Abrimos a caixa de Pandora. Quando você puder ver algum artista ao vivo, veja. Como é que é? O único problema, eu tava rindo, tava contando com o Thiago, foi como é que é? Um disco que não é metal, que foi o primeiro show que eu fui pós-pandemia, que foi o Vitor Ramil tocando o Ramilonga, que é um disco muito bom, mas é um disco que você tem que ter, como é que é? O disco é outra pegada, outro ritmo e tal. E esse o único detalhe, o fun fact, eu tinha comentado com o Thiago, que assim, é um disco que tem uma música chamada Memória dos Bardos das Ramadas. É uma música linda pra caramba, que o piano e o baixo vão puxando a música, vão puxando ali, né? E aí, semanas antes do show rolar, ele. Vai ser a versão de aniversário do disco, parará, a gente só mexeu numas coisas. E justo essa música, o piano não tá. Tem uma variação de instrumentos. E no show é a versão nova. E na versão nova do show, não sabia se eu ficava feliz, porque, tipo, finalmente você tá vendo uma das músicas que você mais gosta na vida, versus. Mas eu quero aquela versão que eu ouvi no disco. Eu não quero essa versão, eu não gostei. Foi mais ou menos o que aconteceu quando ele tocou em Maze Words inteiro, que na hora de Surrounded, na hora que tem aquele solo lindo de Surrounded, tem um solo meio em reverb, assim, né? Que tem, tipo, os efeitos. O Petrucci muda o solo inteiro e aí o Jordan pega o tecladinho polegar e vai fazer uns blu 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 na frente. Assim, mano, vocês mataram a parte mais bonita da música, cara. A parte mais legal da música, vocês mataram. A sorte é que depois eu vi eles tocando essa música inteira direito, assim, mas, putz, na hora foi uma frustração, assim. Cara, não. Vida inteira esperando pra ouvir essa música, você estraga a parte que eu mais gosto da música. Exatamente, exatamente. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Valeu, gente.